Vamos lá? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse evento de encerramento das atividades da Semana da Indústria. Meu nome é Rafael Jeremias, eu sou o gerente de Educação e Tecnologia aqui do Senai. E quero dar as boas-vindas aos nossos estudantes que estão aqui presentes. Em especial também quero registrar a presença de algumas autoridades. Em primeiro lugar, o senhor Danilo Conte, representando o prefeito Udo Deller, secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de Joinville. Em seu nome, cumprimentar também a todos os representantes do setor público, da Gerência de Educação, secretarias de Joinville e da nossa região aqui também. Cumprimentar os representantes de sindicato que estão aqui presentes, senhor Vanderlei Schadek e senhor Vernon Campos. Quero cumprimentar também os representantes das indústrias que estão aqui presentes, a todos que, de alguma forma, também comparecem aqui e fazem desse evento um evento melhor. Bom, esse evento de hoje, como eu comentei, dá início ou finalização ao encerramento das atividades da Semana da Indústria. Essa semana foi uma semana excelente para nós no Senai. Nós tivemos uma semana de muitas ações, eventos como, por exemplo, desde segunda-feira, com o painel sobre Indústria 4.0, com a presença do Christopher Dadocol. Tivemos a presença de Bruno Salmeron, diretor de operações também da Schulz, falando sobre a sua experiência de vida. Tivemos Marcos Almeida, da ArcelorMittal, falando sobre carreira e profissão. Tivemos o painel da indústria, com a presença de várias empresas e um evento conduzido pelos alunos do nosso ensino médio. Participação de várias empresas de forma muito ativa, como, por exemplo, a Crona. O nosso auditório aqui está bastante recheado com produtos da Crona, que nos também brindou com palestras nessa semana. A empresa Docol, que buscou os nossos estudantes e realizou visitas técnicas. Nós também tivemos a participação de duas escolas públicas em eventos aqui no Senai, o Najib Zata e o Pedro Ivo, que são escolas parceiras do Senai dentro do movimento Santa Catarina pela Educação, com oficinas de robótica conduzidas pela nossa faculdade. Enfim, nossa semana foi uma semana repleta, eu citei alguns dos eventos aqui, né? Foi uma semana repleta de atividades, tanto para o Senai quanto para o SESI, e hoje nós encerramos essa semana exatamente no dia 25 de maio, porque hoje é o Dia da Indústria, né? O Dia da Indústria é um dia comemorado em homenagem a Roberto Simonsi, que foi patrono da indústria, foi empresário, industrial, historiador, professor e também membro da Academia de Letras e presidente da CNI. Então, o dia de hoje para nós é muito importante. Eu estou até com a camiseta aqui da temática do nosso evento, com a hashtag Aqui Tem Indústria, porque a indústria está na veia e no DNA, não só do Senai, como também do SESI, e por isso nós fazemos questão de referenciar essa data como uma data importante para a nossa instituição. Bom, senhoras e senhores, o evento de hoje tem a denominação de Sempre SESI e Sempre Senai. Vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho desenvolvido pelo SESI e pelo Senai em Santa Catarina em prol da competitividade da indústria, com foco hoje em educação, tecnologia, inovação, segurança e saúde. Pois para o SESI e para o Senai, o futuro é agora. Eu gostaria de, inicialmente, então, convidar para dar as boas-vindas a todos e fazer uma breve apresentação sobre o Senai e o papel importante que o Senai cumpre na formação de pessoas para as indústrias. Eu convido o diretor do Senai de Joinville, senhor Marcos Rolleberger, e o senhor Sandro Vigo, representando a diretora do SESI, Geisa Finili,
para essa apresentação e convido a eles com uma salva de palmas. Bom dia a todos. Vou ficar aqui em cima, vai ficar melhor. Eu queria, mais uma vez, cumprimentar e referendar, agradecer a disposição das autoridades que se fazem presentes aqui hoje, que abrilhantam o nosso evento, a Semana da Indústria e principalmente o Dia da Indústria, que é o dia 25 de maio, já citado aí a referência pelo Rafael. Cumprimentando a todas as autoridades, a gente vai estar fazendo aqui uma movimentação bastante importante, justamente para nós apresentarmos para a comunidade e para todas as pessoas tudo aquilo que o sistema FIES, que o sistema indústria, a CNI, faz para que a causa pela qual ela foi criado, todo esse sistema, seja reconhecido o trabalho que é feito para a comunidade, para a indústria e para todas as pessoas. Nós vamos ter no dia de hoje a participação de algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de passar por uma instituição e ter o sucesso na sua carreira. Então, dentro da nossa programação de hoje, nós vamos ter essa experiência também. Mas, rapidamente, eu gostaria de apresentar números sobre aquilo que nós fazemos. O que é Senai, o que é SESI, o que é Sistema Indústria, o que é CNI. Quando a gente ouve CNI, ontem nós escutamos, eu acho que todos aqui escutaram ontem CNT, Confederação Nacional do Transporte. E nós vamos apresentar aqui agora alguns números sobre CNI, para saber o que é a CNI. Então vamos lá. Bom, aqui eu vou traçar alguns números sobre a indústria. Desculpe que às vezes eu vou ficar aqui na frente, vou transitar aqui na frente, porque tem uma câmera aqui na frente que está nos filmando e eu estou com o microfone justamente porque tudo isso aqui está sendo gravado e vai estar disponível para todas as pessoas. Então, às vezes eu vou estar passando aqui na frente do slide, mas eu tenho que ficar olhando essa câmera aqui, senão eu fujo dela. Então, aqui alguns números da indústria no Brasil. Nós somos responsáveis por 1,2 trilhões para a economia brasileira, 21% na participação do PIB da indústria. Vejam, mesmo com 21% na participação do PIB, nós somos responsáveis por 51% das exportações no Brasil. 68% é investido em pesquisa, nós temos 30% da arrecadação de impostos federais vem da indústria. É a indústria que mantém 30% dos impostos repassados ao governo federal e 26% da arrecadação previdenciária. Fazendo um paralelo com a economia e com o benefício para as pessoas, o emprego para as pessoas, a indústria é que paga os melhores salários. A média salarial no Brasil, para as pessoas que têm ensino médio completo, no Brasil é quase R$2.000. Está aqui, ó. O Brasil é quase R$2.000 para quem tem pelo menos o ensino médio completo, e a indústria tem 10% a mais aqui de salário médio pago pela indústria no Brasil. E quem tem o ensino superior completo, a média salarial é R$5.500 no Brasil, na indústria é R$7.300. E nós representamos 21% do emprego formal no Brasil. Fazendo um paralelo também em Santa Catarina, nós temos os mesmos dados, pouco maior a nossa participação da indústria no PIB. O PIB em Santa Catarina, a indústria representa quase 29% do PIB de Santa Catarina. Nós somos responsáveis por 58% das exportações do Estado, 32% da arrecadação previdenciária e 46%, quase 50%
dos tributos federais são pagos pela indústria em Santa Catarina, né? Então, de todos os tributos federais arrecadados, quase 50% vem da indústria, né? Indústria catarinense. E aqui a mesma comparação a respeito dos salários. Nós empregamos em Santa Catarina mais de 700 mil trabalhadores na indústria catarinense, mais de 700 mil trabalhadores, 34% a nossa participação no emprego de Santa Catarina, e esse emprego, os salários aqui estão aqui colocados, né? A média de Santa Catarina e o que é pago na indústria. Quem tem uma pós-graduação completa, quem terminou uma pós-graduação, qual que é o salário que é pago em Santa Catarina, a média e a indústria, e o pessoal que está com o ensino médio completo, o salário de Santa Catarina em todos os setores e a sua representação dentro da indústria. Aqui é um patamar geral do que representa a indústria dentro da economia e benefício para as pessoas no Brasil e em Santa Catarina. Bem, visto isso nesse cenário de todas essas pessoas, e é bastante interessante porque tem um volume muito grande de pessoas envolvidas aqui, que são famílias que trabalham, têm a sua vida profissional dentro da indústria e que dependem dos seus salários, a economia dessas famílias dependem da indústria. E para que tudo isso funcione e que a gente tenha um desenvolvimento da nossa indústria, que a gente consiga alcançar patamares de desenvolvimento, é necessário que a gente tenha, sim, profissionalização, assistência, benefícios e assistência social aos nossos trabalhadores. E isso é que acontece com o SESI e o SENAI, que foram criados em 1942 e 1946 no Brasil. Foram essas as datas aí de criação do SESI, através de uma lei federal. Então, é constitucional a criação do SESI e do SENAI. E uma particularidade em Santa Catarina, que eu conversava com o secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de Joinville, o Danilo, que também Santa Catarina teve uma característica de ser criado o SENAI em 1954. Mas em 1954 já existia SENAI em Joinville. E o SENAI de Joinville é de 1945. Foi numa época em que Santa Catarina estava junto com o Paraná e fazia um departamento regional do SENAI, Santa Catarina com o Paraná. E teve 3 unidades em 1945 que foram criadas em Santa Catarina, que são Joinville, Siderópolis, no sul do estado, por causa do carvão, e Blumenau, por causa da indústria têxtil. Então, nessa época, em 1945, essas 3 unidades no estado de Santa Catarina foram criadas, mas não existia ainda SENAI em Santa Catarina. SENAI em Santa Catarina não estava organizado. Em 1954, que o SENAI de Santa Catarina foi criado. Mas a fundação, a nível nacional, em 1942. E aqui uma questão muito clara de que o SENAI e o SESI, eles não integram, né? Isso é uma jurisprudência do STF, onde que ele mantém as entidades do Sistema S como natureza privada e não integram a administração pública. Por quê? Porque o SENAI e o SESI, eles têm uma arrecadação compulsória que é da indústria, que a indústria investe no SENAI e no SESI. Mas ela é compulsória porque ela é legal, ela é através de lei que a indústria contribui para o Sistema S. E nessa conjuntura, ela não passa a ser uma administração pública, e sim ela é de natureza privada, organizada, gerida, controlada pela indústria. Aí sim que vem CNI, Fiesc, a gente às vezes ouve falar Fiesp, né?
de São Paulo, Fiesc Santa Catarina, FIEP no Paraná, Fiergs no Rio Grande do Sul. Aí que vem o controle, a determinação, os conselhos. Hoje, dia 25 de maio de 2018, nesse momento, em Florianópolis, está acontecendo a REDIR, chama-se Reunião de Diretoria do Sistema Fiesc. Está acontecendo lá no prédio da Fiesc, em Florianópolis. Nosso vice-presidente, o senhor Evair Wenning, está participando da reunião, nosso vice-presidente aqui da região. Nosso primeiro vice-presidente, que é aqui de Joinville também, o senhor Mário César Aguiar, também está presente. Dr. Glauco Corte também está presente numa reunião lá em Florianópolis, onde que eles estão decidindo, organizando, orientando o destino do recurso arrecadado através do Sistema S e a sua aplicação para o desenvolvimento das pessoas que fazem parte da indústria. Então, essa que é a nossa lógica de organização, e todas as federações, que cada estado tem uma federação, como eu falei, uma Fiesc, né? Nossos alunos sempre andam com a mesma coisa que está escrito aqui, né? O SESI, Senai, Fiesc Senai, Fiesc SESI. O que acontece? Esse conjunto de federações no estado formam a confederação. A Confederação Nacional da Indústria e assim por diante. Toda a parte do comércio, existe um SENAC, um SESC, para cuidar dos assuntos referentes ao comércio. Nós estamos falando de indústria, né? E aí tem uma federação do comércio, chamada FEComércio, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e que tem uma Confederação Nacional do Comércio também. Então, aí a gente fala de CNI, CNT, CNC e assim por diante. Ok? Tudo bem? Ok? Legal? Muito bem, vamos em frente. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns números do Senai, Senai Brasil, Senai Santa Catarina, mas desde 1942 até 2017, vejam só, pessoal, olha só que número, hein? 73 milhões de pessoas passaram pelo Senai. 73 milhões de pessoas. Em Santa Catarina foram 2.600.000 pessoas até agora, até 2017, que passaram pelo Senai. É um número bastante expressivo. Não existe entidade igual a essa no país. Não existe. Nós temos o reconhecimento da indústria brasileira por aquilo que o Senai faz, né? 94% reconhece o trabalho do Senai na aprendizagem, no curso técnico, 94% também, na qualificação profissional, 96%. Então, a indústria prefere contratar formandos ou formados pelo Senai. Ontem eu ouvi uma indústria mandando um e-mail para a faculdade do Senai, aqui onde que nós estamos, nesse ambiente, solicitando, estava com uma vaga de estágio, orientando o RH, dizendo assim, ó, eu quero um engenheiro que esteja estudando engenharia no Senai. Eu quero um estudante de engenharia, da engenharia do Senai. Então, isso nos deixa muito orgulhoso, muito contente, mas com uma responsabilidade muito grande de atender a necessidade da indústria. Não é? Essa que é a nossa missão que nós temos aqui pela frente. Né? Vejam, uma outra questão interessante referente aqui ao Senai, né? O Sandro depois vai falar um pouquinho sobre SESI, o Sandro Vigo, que está aqui conosco. O Senai, em 2015, que foi realizada a competição World Skills, e depois vocês vão ouvir o Daniel falar um pouquinho, Daniel de Aviso vai falar um pouquinho sobre a Olimpíada.
Nós fomos o primeiro colocado em 2015, que foi realizado em São Paulo, a World Skills. Nós ficamos em primeiro lugar no mundo, num torneio de formação profissional. Primeiro lugar no mundo. Na frente de Coreia, Taiwan e Suíça. Na área de formação profissional. Vejam o nível de desenvolvimento das pessoas, de capacitação, para nós competirmos com esses países. Então, nós estamos numa condição especial para as pessoas que passam pelo Senai. E essa que é a nossa missão. Em 2017, que foi em Abu Dhabi, Daniel esteve lá em Abu Dhabi, nós ficamos em segundo lugar. Apenas atrás da Rússia. E sabe por que nós ficamos atrás da Rússia? Eu acho que nós erramos na estratégia. Não é, Daniel? Porque a Rússia contratou o Senai de Joinville, o Senai de Santa Catarina, para nós treinarmos eles. E nós fizemos muito bem o nosso trabalho, né? Até demais. Porque daí eles ficaram em primeiro lugar. Mas essa aí mesmo foi a condição. Então, eles nos contrataram porque o ano que vem, a Olimpíada é na Rússia. E a Rússia está se preparando, porque vai ser na Rússia e eles querem ser os primeiros. Né? Então, eles contrataram o que há de melhor no mundo e vieram aqui buscar competência, tecnologia e alcançaram essa colocação. Aqui algum reconhecimento internacional também do Senai. A ONU reconhece o Senai como protagonista da educação na cooperação Sul-Sul. E a OIT também reconhece o Senai como modelo de educação para a América Latina. Né? E inovação de ponta, alguns dos institutos que fazem parceria com o Senai, MIT, Fraunhofer, Stanford. Então, todas essas entidades de referência mundial são parceiras do Senai no desenvolvimento de inovação. Nós temos 25 institutos espalhados pelo país, 3 deles em Santa Catarina, processamento a laser, sistemas embarcados e sistemas de manufatura, sendo que 2 desses de Santa Catarina, processamento a laser e sistema de manufatura, estão aqui em Joinville. Sistemas embarcados são todos aqueles sistemas, né, que são embarcados em algum hardware, sistemas embarcados ou um hardware que está dentro do... Não é barco, né? Mas sistemas embarcados, mas como é em Florianópolis, o pessoal faz uma conexão muito, muito fácil aí com esse negócio, né? Mas eu acho que todo mundo compreende aqui. Mas o interessante é que processamento a laser, nós temos condições aqui de imprimir peças 3D em qualquer tipo de liga metálica que vocês imaginarem. Então, isso faz com que aqui seja um centro de referência na pesquisa e inovação na área da indústria. Muito bem, esses aqui são os demais que estão espalhados pelo país inteiro. E institutos de tecnologia, nós temos 57 institutos de tecnologia, sendo que em Santa Catarina nós temos 7 institutos de tecnologia também espalhados pelo estado, conforme a característica de cada região do estado. Então, alimentos e bebidas está no oeste, ambiental está em Blumenau, têxtil, vestuário e design também em Blumenau, cerâmica no sul, logística e produção em Itajaí, eletroeletrônica em Jaraguá do Sul, automação e TIC em Florianópolis. Legal, né? Tem tudo a ver com a economia daquela região, tem um instituto de tecnologia. Alguns números do Senai no país, então aí estão representados, né? 541 unidades fixas. E aqui unidades móveis, interessante, 452 unidades móveis, sendo 2 barcos escolas.
e nós vimos um barco escola antes, passou ali numa transparência. Bom, aqui números de Santa Catarina, e um dado interessante, nós temos 66 unidades fixas, 23 unidades móveis, quase 400 mil horas de serviços em inovação e tecnologia, 250 ensaios metrológicos, metrologia, né, ensaios em materiais feitos, quase 100 mil matrículas em educação profissional. E aqui o dado interessante que eu gostaria de reforçar, nós temos 726 laboratórios no estado de Santa Catarina, laboratórios didáticos, e nós temos 454 salas de aula. Ou seja, nós temos mais laboratórios do que salas de aula. Salas de aula, pura sala de aula, né? Pode ser sala de aula invertida, com tecnologia instalada, mas o que nós temos são laboratórios, aplicação prática. Muito bem, isso aqui é a apresentação. Convido agora o Sandro para falar um pouquinho sobre o SESI, pessoal. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade. Marcos, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Cumprimento também todas as autoridades. Em nome da Geisa Francisco Finilli, que é a diretora regional do SESI, região Norte e Nordeste. É um orgulho muito grande poder, na Semana da Indústria, falar um pouco sobre as nossas casas, tão importantes para a sociedade, tão importantes para o Brasil e para o mundo também, né? Como o Marcos apresentou, a gente extrapola as fronteiras e consegue, inclusive, capacitar um outro país em relação ao que a gente tem de melhor aqui no Brasil. Isso é um orgulho muito grande para todos nós. É um orgulho muito grande para mim também representar o Sistema S, representar o SESI. A gente tem uma atuação muito grande, como o Marcos comentou. O SESI fica localizado aqui em Joinville, na rua Ministro Calógeras, onde temos uma unidade de operações sociais e também temos outras unidades na própria cidade. Temos mais ou menos cerca de 110, 120 pontos de atendimento aqui na regional. A gente tem uma atuação muito forte diretamente dentro da própria empresa, onde os nossos profissionais atendem diretamente os trabalhadores. Trabalhamos e atendemos 24 horas por dia o trabalhador da indústria, onde levamos os serviços do SESI, que são serviços um pouco diferentes do que o Senai oferece, mas também muito importante porque a gente atua num contexto de programas sociais relacionados à educação, saúde, serviço de alimentação e farmácia. Então, são os serviços que a gente atua hoje. Acredito que algum de vocês, ou inclusive os pais de vocês, já foram atendidos em algum momento pelo SESI, muitos já passaram pelo Senai, e eu tenho certeza absoluta que os serviços, tanto do SESI como do Senai, têm contribuído muito para melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso principal objetivo. Todos os dias nós vamos até a indústria justamente para melhorar a vida das pessoas e oportunizar para que as pessoas sejam pessoas mais saudáveis, pessoas melhor capacitadas e melhor preparadas para o mundo do trabalho. Esse é o nosso objetivo como instituição. Vou passar um pouquinho sobre o SESI, sobre a nossa atuação também no Brasil, sobre a nossa atuação em Santa Catarina e em Joinville. Nós somos a maior rede particular de ensino regular do país. Vocês devem ter ouvido falar muito também sobre os cursos que o SESI oferece, principalmente educação de jovens e adultos, educação continuada, robótica, que também é uma atuação muito forte do SESI. Inclusive, ano passado fizemos um torneio de robótica aqui em Joinville, no Center Eventos Carl Hansen, com uma atuação muito grande. É o pontapé inicial para depois essas crianças serem futuros jovens que vão passar aqui pelo Senai
e, quem sabe, ser um futuro engenheiro, né? Como o Marcos falou. Então, o SESI tem um processo que ele inicia com a formação desde os pequenos. Nós temos hoje educação infantil, então a gente já tem uma atuação desde a primeira infância, lá, desde os primeiros anos de vida, e preparamos esse jovem para que futuramente ele seja, quem sabe, um estudante aqui do Senai e um futuro profissional de destaque a nível nacional. Então, como eu comentei, nós temos atuação básica, educação continuada, nova educação de jovens e adultos, o EJA profissionalizante, que é um destaque também, muito importante, educação básica articulada com a educação profissional, tá? Dentro do contexto de educação. Da mesma forma que o Senai, que tem profissionais gabaritados, profissionais que de fato são referência, o SESI também tem profissionais muito bem capacitados, muito bem preparados para atender tanto jovens como adultos, né? 40% dos nossos docentes, eles têm pelo menos 11 anos ou mais de sala de aula. Significa que nós temos uma atuação muito profissional, que de fato prepara para o mundo do trabalho. 94% dos docentes são capacitados a cada ano, então nós temos essa preocupação de capacitar os nossos docentes para que, de fato, a educação seja entregue com muita qualidade e muita excelência, que prepare realmente para o mundo do trabalho. 80% do corpo docente participa do processo de gestão e definição das metas. Então, de fato, é um processo participativo onde os nossos profissionais conhecem a necessidade da própria indústria e a necessidade que os trabalhadores e seus dependentes têm no dia a dia. Falando do contexto de saúde e segurança para os trabalhadores e as indústrias, nós temos uma atuação muito forte dentro da indústria hoje em relação à saúde e segurança. Nós temos 8 centros de inovação em SST no Brasil. O Marcos comentou sobre os centros de inovação do Senai. Nós também temos no SESI os centros de inovação, sendo que em Santa Catarina a gente tem uma atuação mais específica em tecnologias para segurança e saúde. Esse centro de inovação ele fica no Parque Sapiens, em Florianópolis, e lá temos uma equipe muito gabaritada, capacitada justamente para desenvolver inovação relacionada à saúde e segurança no ambiente de trabalho. Então, os ambientes de trabalho necessitam de inovação. Então, através dos nossos centros de inovação, a gente consegue hoje trabalhar todo esse contexto, que é um contexto muito importante, um contexto legal, é um contexto onde, de fato, a gente precisa cuidar da saúde e da vida das pessoas, onde a gente tem que minimizar os riscos, onde a gente tem que evitar acidentes e contribuir para que esse ambiente de trabalho seja um ambiente sustentável, automaticamente contribuindo para a competitividade da indústria como um todo. O SESI em números no Brasil são números muito expressivos, da mesma forma como o Marcos comentou, Senai também é uma atuação muito forte. De maneira geral, a gente hoje tem números em educação básica continuada, muitas pessoas beneficiadas em serviços de saúde e segurança, como eu comentei. A gente também trabalha muito forte com vacinas, especificamente vacina contra a gripe. Inclusive agora é o momento que a gente está atuando, né, aplicando vacina contra a gripe, onde de fato nós temos uma preocupação muito grande em imunizar tanto trabalhadores como seus dependentes, para que a gente evite problemas de doenças relacionadas principalmente ao vírus influenza, que gera muitos afastamentos do trabalho, inclusive gera muitos óbitos aqui em Santa Catarina, no Brasil e no mundo como um todo. Temos 539 unidades móveis, temos recursos humanos aí com números bastante significativos também. Então, vocês percebam que são números bem importantes no cenário nacional como um todo. Aqui em Santa Catarina, também temos números muito expressivos, uma atuação muito forte no estado como um todo. Matrículas em educação básica, infantil e fundamental, 3.233, matrículas em educação continuada, 88 mil.
matrículas em educação de jovens e adultos, que eu comentei anteriormente, 28.588. Temos 282 unidades fixas e temos 62 unidades móveis. Vocês conhecem um pouco do nosso estado, é um estado muito grande, um estado com muitas cidades, inclusive eu venho de uma grande cidade de 3.500 habitantes, lá no oeste de Santa Catarina. Então, para a gente poder atender municípios pequenos onde tem indústria, a gente precisa ter unidade móvel. Tanto o Senai como o SESI, eles atuam nessas cidades menores e nos próprios grandes centros com as unidades móveis, o que agiliza muito o próprio atendimento e é um processo também muito importante que a gente consegue levar até alguns locais que não têm essa possibilidade de ter uma unidade fixa, né? Em relação aos atendimentos na área de saúde e segurança, nós atendemos em 2017 464 mil trabalhadores no estado como um todo. Também trabalhamos muito forte com odontologia, com unidades fixas e móveis. Foram mais de 390 mil procedimentos realizados. Em saúde e segurança no trabalho, mais de 625 mil atendimentos realizados, onde a gente tem uma atuação muito forte com programas e laudos, né? E em relação a doses de vacina, aplicamos mais de 316 mil doses de vacina no ano passado. Somente aqui em Joinville a gente vacina cerca de 52 mil pessoas. Então, para vocês verem a importância da nossa atuação também como um todo. Então, o SESI tem uma atuação que ela tem uma relação muito mais com os programas sociais, né? Então, de maneira geral, tanto o Senai como o SESI tem uma presença em todo o país. A gente tem uma cobertura muito grande, como eu comentei, e a gente sempre tem uma oportunidade de contribuir para mudar o contexto social, contribuir para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Temos uma atuação muito forte também, que eu tenho certeza absoluta que contribui aí, principalmente no índice de desenvolvimento como um todo de Santa Catarina e do Brasil também. Então, de maneira geral, sobre o SESI seria isso. Muito obrigado. Passo para o Marcos para dar continuidade. Obrigado, Sandro. Bem rapidinho aqui, pessoal, que nós vamos passar agora para alguns depoimentos. Só comentar aqui que continuar aqui a apresentação do Sandro, mostrar que esse modelo que nós temos no país, do Sistema S, ele é um modelo que não é particular do Brasil, né? Na França também existe, na Inglaterra, na Alemanha, em Singapura, África do Sul, Peru, Colômbia. Também tem um regime, tem uma legislação que financia a educação profissional e tem similaridade com o que acontece com o SESI e com o Senai. Aqui são os números de gratuidade do Senai e do SESI. O Senai destina 67,2% da sua receita líquida da contribuição compulsória em vagas em cursos técnicos gratuitos. Quem faz curso técnico gratuito aqui, levanta a mão. O pessoal faz curso técnico gratuito. Quem é da aprendizagem, que é gratuito também, levanta a mão. Todos aqui fazem também. A maioria do pessoal aqui faz curso gratuito. Mesmo que o pessoal do ensino médio, vocês pagam mensalidade também, né? Eu também pago, porque eu tenho filho que estuda, né? Vocês sabem disso, eu já falei com vocês. Tenho meu filho que estuda no Senai, também tem que pagar para estudar. Paga de manhã e faz o curso técnico à tarde gratuito. É isso aí que é a nossa gratuidade. O SESI, 20,1% da receita líquida da contribuição é destinada à gratuidade, 50% para a educação, 51,3% da educação. Então tem muito envolvimento aqui do recurso que é arrecadado, líquido, destinado para a gratuidade. Os serviços gratuitos aqui, aprendizagem industrial, qualificação, cursos técnicos, o SESI na educação no EJA, na educação de jovens e adultos e educação continuada. Os números aqui de SESI, de Senai de Santa Catarina e SESI em Santa Catarina. E aqui nós temos, já tem só mais duas lâminas aqui, que aqui é o quanto que nós temos
de controles sobre nossas contas, sobre sobre o recurso que é utilizado pelo SESI e pelo SENAI. Desde Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Ministério, são conselhos regionais, os conselhos estão reunidos hoje em Florianópolis, então tem auditorias independentes, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social, tem uma série de controles, ou seja, não tem como destinar o recurso para aquilo que não é a finalidade dele. E aqui nós temos o portal da transparência com todos os pareceres. Hoje, vocês entrarem no site da Fiesc, do Senai, do SESI, vocês vão ter acesso ao portal da transparência, onde que tem todos esses itens que estão abertos ao público. Tem, inclusive, um saque, que funciona bem. Em julho, até julho de 2018, nós vamos ter acesso a todas as vagas gratuitas que são ofertadas à comunidade. Vai estar no portal da transparência. O reconhecimento social, então aí é o pessoal que avalia SESI e SENAI, os índices que nós alcançamos no país. E aqui em Santa Catarina, comparado com o país. Então era isso, pessoal. Obrigado por terem me ouvido aí. Nós investimos, eu e o Sandro, mais de meia hora aí para conversar com vocês, mas eu acho que é importante. São dados que às vezes a gente convive, tem nossos alunos que estão aqui, e às vezes eles não sabem o tamanho que é a instituição onde que eles estudam, né? Ontem nós estávamos fazendo uma comparação, Sandro me permite falar de Senai aqui bem rapidinho, né? Senai, o ensino médio do Senai, nós estamos com quase 1.000 alunos no ensino médio. Entraram 8 novas turmas de ensino médio no Senai de Joinville esse ano. 8 turmas de primeiro ano iniciaram em Joinville. Isso são 22 turmas que nós temos aqui em Joinville. Isso representa a maior escola de ensino médio particular do município de Joinville. E eu acredito que, sendo a maior escola de ensino médio particular de Joinville, deve ser uma das maiores escolas de ensino médio particular do estado de Santa Catarina. Então, essa é a nossa representatividade em parceria aí junto com o SESI. Desculpa, precisando pegar um dado só do Senai aqui, mas essa que é a representatividade que nós temos. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e eu passo aí para o Rafael para dar continuidade no protocolo. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado, Marcos. E quero agradecer as falas do Marcos e do Sandro, pedindo a todos uma salva de palmas a eles, né? De fato, a fala do Marcos e do Sandro reforçam a nossa missão, a missão de fortalecer a indústria, de aumentar a competitividade e a produtividade da indústria, estão declaradas aí nas referências apresentadas pelo Marcos e pelo Sandro. Mas não só a visão de quem está dentro da casa é suficiente para nós, e, portanto, a gente gostaria de convidar o senhor Pedro Barbosa, que é ex-aluno do SESI, para dar um depoimento sobre a sua trajetória aqui dentro, a sua experiência e os resultados que ele vem colhendo sobre isso, para confirmar, mais uma vez, e reforçar os resultados que nós temos feito a nível de Joinville e de Estado. Por favor, Pedro. Bom dia a todos. Quero também cumprimentar a todas as autoridades presentes, assim também como os colegas estudantes que estão aqui, vocês jovens. Eu me sinto muito honrado por este momento, poder compartilhar um pouquinho apenas com vocês da experiência que tive dentro da instituição Fiesc, mais precisamente o Senai, o SESI, a respeito do que se passou, que foi a minha trajetória aqui dentro. Mas eu não posso falar sobre isso sem antes, rapidamente, falar um pouquinho do que aconteceu até chegar esse momento. Para isso, eu fiz uma colinha, para que eu não esqueça de nada, e vai ser bastante rápido. Eu acredito que nós tenhamos, eu tive particularmente
3 fases muito importantes até chegar aqui. Primeira fase, eu acredito que seja a fase da descoberta. A fase ao qual nós, ainda quando crianças, passamos pelos nossos pais e eles dizem, estuda, menino. E essa fase, ela galga vários momentos. Uma segunda fase importante, que é a fase do conhecimento. Dentro ainda da primeira fase, existe um momento que é um momento difícil para quem está tentando alcançar alguma coisa, que é o momento dos percalços da vida. E são esses momentos que tiraram o meu foco dos estudos. E eu parei ainda bastante cedo. Quando chegou na segunda fase, que é a fase da descoberta, é a fase que nós casamos e temos os filhos. Eu tive um filho, e esse meu filho foi o principal motivador para voltar a estudar. Nós podemos deixar muitas coisas para os nossos filhos. Podemos deixar riqueza, dinheiro, bens materiais, mas eu acredito que o mais importante que nós devemos deixar para os nossos filhos são bons exemplos. Existe uma frase muito antiga que diz que as palavras conduzem, mas os exemplos eles arrastam. Chegou o momento então que aí sim o SESI Fiesc entrou na minha vida. Foi nesse momento que, trabalhando dentro de uma empresa que é a Fundição Tupi, bom, eu não fiz a apresentação inicial, deveria ter feito. Meu nome é Pedro, tenho 43 anos de idade e trabalho na Fundição Tupi, sou funcionário de chão de fábrica. Ali na Tupi foi aonde eu tive uma grande oportunidade, porque a Tupi, em parceria com o SESI, eles têm lá dentro uma sala de aula onde a gente pode entrar e tentar aprender novamente. Foi ali, naquela sala de aula, que eu tive professores que eu posso dizer que foram heróis para mim. Professores compreensivos, professores que mesmo em momentos de extremo cansaço, tiveram a bondade e a humildade de nos dar todo o apoio. E ali no SESI eu consegui, depois de 2 anos, a minha formação do ensino médio. Bom, uma frase que eu tive que pegar aqui, que é a frase de Jean Piaget, psicólogo, biólogo e um dos principais responsáveis pela educação infantil de nosso século. Diz o seguinte: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas. Foi ali, naquele ambiente ali, com os trabalhos que nos eram colocados, que nos eram dados, que nos eram colocados como uma missão, que eu tive uma principal missão, de mostrar ao meu filho algo diferente. Por isso que eu falo que o meu filho é tão importante nesse processo. Porque o meu filho também estudava, e ele não estava indo bem na sua escola. E como é que eu vou cobrar do meu filho se eu não sou um exemplo para isso? Afinal, eu vou cobrar ele pela falta de sucesso que eu tive no meu passado, ou seja, pelo meu insucesso. Meu filho estuda para não ser igual ao pai. Frase tão normal que muitas pessoas utilizam. Não, eu pensei em fazer algo diferente. Meu filho, estude porque o teu pai está estudando. Corra atrás porque eu estou correndo atrás. E foi ali, muitas vezes, teve trabalhos que eu fiquei a noite inteira acordado, como uma maquete que eu fiz. Fiquei a noite inteirinha acordado. Fui trabalhar no outro dia, e o meu filho foi dormir, levantou e eu estava ali, trabalhando naquela maquete. Que o meu filho também teve uma mudança de atitude dentro de sua escola. Terminei esses 2 anos aqui, e o meu filho, ele conseguiu também terminar como o melhor aluno da escola. Mas por que eu acredito que seja essa frase antiga? Os exemplos, eles arrastam. Aí vamos para a terceira fase. Não, desculpe, ainda na segunda fase. Aqui entrou o SESI como principal nesse processo. A Tupi contratando o SESI.
o SESI, nos passando tudo que é necessário. E eles me proporcionaram algumas coisas muito interessantes que eu nunca tinha tido contato. Que nem esse momento de poder estar falando com as pessoas a respeito de alguns assuntos. Lá no SESI, na nossa unidade na Tupi, teve a inauguração da sala de matemática, participei. Conheci a tal da robótica, muito interessante, bonito, maravilhoso. Amei aquilo, sinceramente. E aí vem a terceira fase, que eu chamo de a fase do amadurecimento. E para isso eu quero compartilhar com vocês uma frase. Dr. Laí Ribeiro: devemos mirar na lua. Se errarmos, pelo menos estaremos entre as estrelas. Tenho 43 anos de idade. Comecei a fazer uma faculdade agora, estou no primeiro semestre. Quer dizer, o meu foco, o meu objetivo, não é apenas a minha formação nesta faculdade. É correr atrás de uma pós-graduação, se possível de um mestrado e, se possível, muito mais. Uma pessoa me disse: poxa, você com 42, foi ano passado, com 42 anos de idade, pensa em faculdade, em correr atrás do prejuízo, assim ele falou, né? E ter uma profissão, mudar. Com 42 anos as pessoas estão pensando na aposentadoria. Bom, pode ser que tenha gente que pense em aposentadoria, mas não. Eu penso em algo muito maior. A minha aposentadoria, talvez com uns 80, 85 anos eu vá pensar, mas até lá não. Eu tenho muitos objetivos e eu quero passar esses objetivos para as pessoas. E aí eu quero falar rapidamente com você que está aqui, jovem. Vocês são... Aqui nós temos autoridades atuais. Vocês serão as nossas futuras autoridades. Vocês têm muita responsabilidade nas suas mãos. E eu quero que vocês não se cansem e não parem dos seus objetivos. Que esses objetivos sejam traçados e sejam alcançados pela luta de vocês. Rapidamente quero fazer uma brincadeira com permissão, com todo o respeito das autoridades aqui, com vocês jovens. O meu nome é Pedro. Eu queria que vocês se apresentassem para mim, por gentileza, apenas o primeiro nome, por favor, ao mesmo tempo, todos. 1, 2, 3. Qual é o seu nome? De novo, ao mesmo tempo e juntos, e alto. Bom, eu só escutei um Lucas aqui, um Pedro ali. É difícil, né? A gente conseguir entender a todos, não é verdade? Porque cada um de nós tem um nome, cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós tem uma realidade diferente que nós não conhecemos, nós não nos conhecemos. Porém, nós temos a instituição Fiesc, que criou, através do Senai, através do SESI, programas que venham a atender exatamente isso, as necessidades dentro de cada realidade de cada pessoa que está aqui. Eu tenho a minha história de vida, eu tenho a minha realidade. Porém, dentro da realidade que eu tenho, eu consegui, dentro do SESI, buscar algo para a minha realidade. Assim como eles têm para todos, independente da sua realidade. Então aproveitem bem esse momento. Aproveitem bem esse espaço e essa oportunidade que vocês, assim como eu também tive, para que nós consigamos transformar a nossa nação, o nosso país. Agradeço a oportunidade a todos. Obrigado, Pedro, pelo depoimento. O que fica claro no depoimento do Pedro é que fazer a coisa certa, com certeza, é sempre o caminho mais difícil. Fazer a coisa errada é sempre o caminho mais fácil. E o que a gente pode concluir disso é que é no caminho certo que os melhores resultados vêm. E para também compartilhar conosco um depoimento sobre a sua trajetória de carreira dentro do Senai, desde a época de estagiário
passando pela Olimpíada do Conhecimento, nós convidamos Daniel de Avis, que é funcionário do Senai hoje e que pode fazer uma fala aos nossos estudantes e às autoridades aqui presentes. Daniel. Bom dia a todos. Eu me chamo Daniel. Né? Antes de me apresentar, eu quero parabenizar a sua fala, Pedro, muito bacana. Tá? Vou tentar fazer parecido. E aí eu trouxe umas fotos e uns slides aí para complementar também, tá bom? Bom, pessoal, eu estou nessa casa aqui com muito orgulho, no Senai, há 22 anos. Eu entrei aqui como estagiário lá em 1996, para atender uma área que estava iniciando aí na nossa região, que era a área de usinagem a CNC. Então as empresas estavam comprando alguns equipamentos e ainda não havia mão de obra formada para atuar nessa linha e poucas pessoas que conheciam dessa tecnologia. Então eu entrei no Senai para multiplicar esse conhecimento, aprender e prestar serviço para as indústrias nessa área. Então a gente programava máquinas manualmente. Inicialmente a gente fazia de forma manual, usando os sistemas de coordenadas que vocês devem já ter aprendido no ensino fundamental e agora estão complementando no médio também. Então eu entrei com esse objetivo. Fui estagiário, inicialmente prestando esse tipo de serviço e depois migrando para instrutor, né? Instrutor de cursos de qualificação, cursos mais rápidos de 40 horas, depois de 80 horas, 100 horas, multiplicando esses conhecimentos para as indústrias da nossa região. E aí passando a usar softwares, né? Softwares de CAD, softwares de CAM, e continuei nessa linha. Tive a oportunidade nessa casa de poder complementar os meus conhecimentos. Quando eu entrei aqui eu estava me formando técnico, e aí eu procurei fazer um curso de engenharia. Né? E aí, na época, esse curso de engenharia ele não havia aqui no Senai. Então eu tive que ir para uma outra universidade, que é aqui próximo, a UDESC, onde permaneci lá por 5 anos e meio. Mas enquanto eu entrei aqui e comecei a fazer engenharia lá na UDESC, eu sempre tive um sonho, né, assim como você, Pedro. O meu sonho era de poder um dia voar. Né? Eu nunca tinha andado de avião, né? Minha família nunca teve as condições para me proporcionar isso. Meu pai trabalhou na Tupi durante 32 anos como operador de máquinas, minha mãe é do lar, então a gente nunca teve condições. Então eu vi, através dos estudos, uma oportunidade de transformar esse meu sonho em realidade. Né? E aí, meu sonho era poder andar num avião como esse. Isso aqui é um Cessna, né? Um avião que, inclusive, há pouco tempo apareceu na televisão, aí levando o ex-presidente Lula, lá de Guarulhos até Curitiba. Tá? Então, esse era o meu sonho. Eu ingressei lá na UDESC e... mas esse caminho a gente não vai seguir, né, professor? E aí, lá na UDESC, eu procurei me envolver com outros projetos, tá? Porque a gente sabe que todos têm o mesmo caminho, as disciplinas normais ali vão te dar um nível de conhecimento. E para você tentar ser diferente e ter novas oportunidades, sempre é bom se envolver com outros projetos. Né? Então lá eu procurei me envolver com esse projeto aqui do Baja, que é a fabricação de um veículo aí off-road, que anos depois a gente trouxe aqui para o Senai. Alguns de vocês já viram o carro aqui na frente, né, que foi construído por alunos do tecnólogo e hoje ele está sendo iniciado um novo desenvolvimento pelos nossos futuros engenheiros. Então, me envolvi com esses projetos aqui, projeto do Aerodesign também, lá na UDESC. E, paralelo às minhas atividades na UDESC como acadêmico, eu, aqui no Senai, comecei a trabalhar com outras áreas além da área de CNC. Comecei a trabalhar com áreas como engenharia reversa, que é uma tecnologia que você escaneia superfícies e depois refabrica elas. A área de usinagem CNC com mais eixos, 2, 3 eixos. E, por fim, usinagem em 5 eixos. Então, a gente começou a se aperfeiçoar e sempre multiplicando esses conhecimentos. Né? Sempre procurando transbordar isso para os estudantes, para as indústrias. Então, esse foi
o início da carreira aqui, né? Então a gente também prestava serviço para a indústria, escaneando formas geométricas como essa daqui. Esse aqui é o capô traseiro do Golf. E aqui um outro exemplo de geometria. Esse aqui é um carro fabricado em argila, onde precisava depois fazer o escaneamento para poder fabricá-lo, né? E para isso usa também conhecimentos de CAD, né, desenho, que vocês também estão tendo contato aí nos cursos de vocês. E aqui um outro exemplo de possibilidade de trabalhos que nós desenvolvemos, né? Aqui mostra o ex-piloto Rubens Barrichello sendo escaneado, né? Então aqui ele foi escaneado, aqui está a face dele. E por que foi feito isso? Porque na época os capacetes eles não eram personalizados com a forma do rosto do piloto. E isso fazia com que o capacete tivesse um peso elevado. E como vocês sabem, em competições como a Fórmula 1, quanto menos peso, menor vai ser o tempo por volta, né? Então aqui foi escaneado o rosto dele, feito um capacete sob medida. Então são exemplos de trabalhos que a gente desenvolve e desenvolveu lá atrás, tá bom? Bom, trabalhamos com reconstrução em sistemas CAD, e aí aqui eu peço licença para fazer uma brincadeira com vocês. Sistemas CAD são softwares de computador onde você desenha geometrias, né? Então, quando você faz uma engenharia reversa, que é copiar uma forma, você precisa ter habilidades para transformar aquela nuvem de pontos em um modelo físico. Então, é muito importante esse conhecimento, é muito importante vocês desenvolverem isso. Porque senão você vai transformar uma geometria que é lisa, uma geometria bonita, em algo que não é tão bacana, né? Então é um conhecimento bem importante. Aqui exemplos de trabalhos com engenharia reversa que nós desenvolvemos. Então, um modelo físico, um exemplo de escaneamento e aqui a peça reconstruída, né? Outro exemplo ali embaixo de um veículo que é um Ford Focus, que foi também escaneado e obtido ali no final a geometria final em sólido. Então são exemplos de trabalhos desenvolvidos também dentro do nosso Instituto de Inovação, que eu tive a oportunidade de estar junto e crescer também nessa linha. Paralelo a isso, nós trouxemos aqui para a unidade as primeiras impressoras 3D. O professor Marcos falou muito bem na apresentação dele também. Ela é um equipamento que faz parte aí da indústria 4.0, é um dos elos aí da indústria 4.0, onde faz com que a gente transforme um modelo digital em algo que é modelo físico, né, num protótipo físico que o estudante possa pegar na mão e testar depois essa geometria. Bom, aqui um outro exemplo de trabalho feito com essa tecnologia. Então essa aqui foi a primeira impressora 3D que nós trouxemos lá em 2000 para cá, ano 2000. É uma impressora de gesso, né, que fabricava peças para poder validar um determinado produto ou validar um determinado conhecimento que os estudantes aprendem ao longo do seu curso. Bom, paralelo a isso, né, eu tive o prazer de trabalhar com a Olimpíada do Conhecimento, que é uma competição entre estudantes de nível técnico, que tem o objetivo de equalizar todos os conhecimentos, né, o mesmo nível de ensino prestado no Senai de Joinville, ou no Senai lá de Joaçaba, ou no Senai de São Paulo, ou no Senai do Brasil inteiro. Então a Olimpíada do Conhecimento vem para isso, para equalizar esse conhecimento para todos. Então é uma competição que envolve aí a área de usinagem, área de panificação, construção em alvenaria, desenho técnico. Então, mais de 40 possibilidades de profissões. Então eu tive o prazer de participar dessas competições e com isso poder realizar aquele meu sonho que eu comentei no princípio, que era poder ter voado um dia de avião, né, Pedro? Então consegui, como você falou, que devemos ter um objetivo, né? Então aquele objetivo eu procurei mirar e consegui através desse processo, né? Então eu tive o prazer de conhecer alguns países junto com estudantes, então Finlândia, Japão, Canadá, então aqui tem uma série deles, e levar alunos para representar o nosso país, tá? Então, vou citar alguns deles. Esse estudante aqui, o Alan Fagundes, ele foi o primeiro estudante que eu acompanhei, e a gente foi juntos para a Finlândia em 2005.
tá? 2005. Na época ele trabalhava na Vama Ferramentaria, que fica próximo aqui da escola. Obteve o 5º lugar no universo de 30 países, tá? E hoje, se vocês perguntarem o que ele está fazendo hoje, eu digo para vocês que hoje ele é empresário, tem 4 máquinas CNC, então uma pessoa que também oriunda do Senai e que hoje está numa posição de destaque, né? Então, esse foi o primeiro estudante que eu tive a oportunidade de levar. Depois veio o Rafael Sansão. Aqui a gente foi prata, lá no Japão. Depois fomos prata com o Danilo, no Canadá. Depois, em Londres, na Inglaterra, medalha de bronze. E aí, como a gente é brasileiro, não desiste nunca, né, Pedro? Então, a gente foi insistindo, foi melhorando, foi transbordando esses conhecimentos, até que chegou o Henrique Santana, esse moço aqui, onde a gente conseguiu, lá na Alemanha, em 2013, conseguir aí a medalha de ouro, né? Então, foi um trabalho bem árduo, bem desgastante, mas conseguimos chegar nesse objetivo, né? Hoje, esse moço aqui trabalha na Bosch, tá? Está cursando aí o final da engenharia mecânica. Então, é um outro profissional que nós entregamos para o mercado aí com esse nível de conhecimento. Bom, além desses meninos, tivemos o Aleph em 2015, que foi aqui no Brasil, ficou em 5º lugar. E em 2017, lá em Abu Dhabi, foi o irmão do Keller aqui que foi com a gente, né? Teu irmão treinou quanto tempo? Fala para a gente aí. Entre 3 e 4 anos, treinou aqui no Senai, foi estudante do ensino médio também, e foi para Abu Dhabi, ficou em 5º lugar lá em Abu Dhabi, foi muito bem, né? E hoje ele trabalha dentro do Instituto de Inovação, né? E cursa engenharia mecânica também. Então é um exemplo, que inclusive o irmão dele está seguindo os passos, né? E quem sabe em 2019 a gente bota a sua foto aqui. Olha só. E o que esses estudantes fazem na competição? Eles fazem, na área mecânica, fazem peças como essa. Então, eles recebem um desenho e tem um tempo para fabricar a peça. E aí, aquele estudante que fabrica a peça dentro de um tempo e com maior nível de qualidade, ganha lá a medalha de ouro. Tá? Então, aqui são exemplos de peças, aqui um exemplo de desenho que é feito por esses estudantes, né? Então, essa foi a minha trajetória na Olimpíada. Além da Olimpíada, eu procurei me envolver com o Instituto de Inovação, que hoje fica aqui na frente da Deller, e a gente trouxe para lá alguns equipamentos de última geração, aí, máquinas high-speed, máquinas de eletroerosão. Além desse tipo de máquina, o professor Marcos comentou aqui, máquinas de manufatura aditiva em metais. Então, nós temos dentro do Senai impressoras que fazem peças em metal. Só existem 2 máquinas iguais a essa aqui no Brasil, tá? E uma delas está aqui em Joinville. Quem que acessa esse tipo de equipamento? Empresas que queiram desenvolver projetos, estudantes que estão fazendo aí finalização dos seus cursos, então trabalhos de conclusão de curso, então são exemplos de aplicações. Paralelo a isso, além das minhas atividades aqui no Senai, eu procurei me envolver também pouco mais próximo com as indústrias. Então, junto com o CREA, que aí eu me tornei engenheiro, recebi um código lá, um registro, e aí eu presto serviço como engenheiro em algumas empresas. Uma delas é a Taglio Tecnologia. Então, lá na Taglio eu ajudo no desenvolvimento de máquinas como essa, que são máquinas para corte de barras e tubos. Além da Taglio, a gente atua com a Side Brasil, é uma outra empresa que fabrica sidecar, que é essa carretinha aqui, que é acoplada em motos para poder levar alguns tipos de carga, né? Cada carretinha dessa, ou cada máquina que eu mostrei anterior, precisa de um engenheiro que se responsabilize por aquele produto, né? Porque se causar algum acidente ou se machucar alguém, o engenheiro ele é o responsável por aquilo ali. Então, uma forma que eu utilizei para me aproximar da indústria foi trabalhar com essa área de projetos. Então, na Side, na Taglio e na Camoldes, que é aqui no bairro Aventureiro, próximo ao aeroporto, a gente fabrica lá moldes de injeção de plástico, voltado aí para a indústria automotiva.
E aí, para cada molde desse, também tem que ter um engenheiro que cuide desse projeto. Tá? E aí a gente utiliza essa experiência da indústria para também dentro de sala de aula. Né? Então, são oportunidades aí que a gente procura fazer esse link. Bom, para fechar, eu trouxe um vídeo aí para vocês que, no princípio, né, Pedro, eu falei que meu sonho era voar, né, consegui, só que aí a gente não deve parar, né, a gente deve sempre colocar novos objetivos. E aí meu outro objetivo foi de pilotar, né. Então aí eu fiz um curso, se puder soltar aí, Samuel, eu fiz um curso ali no Aeroclube de Blumenau, e é um curso que a gente faz de nível teórico inicialmente, que demora em torno aí de 600 horas. E depois você vai para a fase, você faz o CMA, que é um exame médico para ver se está tudo bem com você. Faz a prova na ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Depois começa a voar, tendo as suas aulas práticas. Então aqui aqui é um exemplo de um voo dentro de um Cessna, que é o mesmo fabricante daquela aeronave que eu mostrei no começo. Aqui a gente está fazendo aproximação e pouso no aeródromo de Blumenau. Está voando aí por volta de 1.000 pés, que dá uns 300 metros. Né? Então a gente passa sobre a pista. E aí vocês devem estar perguntando, o que o Daniel está olhando ali para fora? Então esse voo é um voo visual, então a gente não tem computadores ali na frente, a gente tem só altímetro, tem alguns instrumentos básicos, e a gente tem que olhar para fora para achar a pista, né? Um voo visual. Então a gente olha lá para fora, olha a pista, acha, e aí tem alguns procedimentos para você manter uma determinada velocidade, porque senão o avião ele estola e cai, então você mantém uma velocidade, mantém um certo nível de flap, e vai aproximando até chegar em solo. Então esse aqui é um exercício que a gente faz de TGL, que é toque e arremetida, né? E aí, através dos estudos, através dessa visão que eu mostrei para vocês, consegui atingir aí esse outro objetivo. Tá? Minha mãe gosta muito disso aqui, que eu levo fotos com pessoas famosas para ela colocar na estante. Algumas fotos eu gosto mais, outras não. Tá? Não sou PT, então aqui está a Dilma, mas isso aqui foi resultado de um trabalho que a gente fez com os estudantes aí, que fomos primeiro lugar ali no World Skills do 2015. Então a presidência chamou a delegação para tirar fotos, fazer uma onda lá, e aí, como ela era a autoridade máxima do país, então a foto é pela autoridade, não pela pessoa. Então aqui está a Dilma, aqui é o Sebastian Vettel, ele é tetracampeão da Fórmula 1, aqui o Fernando Alonso, aqui o Guga, ele esteve aqui no Senai há uns 4 anos atrás, né, para contar a sua história também. Grazi, Bernardinho, aqui está o Lewis Hamilton, aqui o ex-presidente, né, e o Carlos Alberto de Nóbrega. Então algumas fotos aí que eu levo para minha mãe colocar na estante. Então está aí o Guga. Aqui algumas viagens que a gente faz, algumas com foco de trabalho, outras que o Senai me proporcionou, me deu coragem para ir fazer um intercâmbio fora e também melhorar o inglês. Né? Então aqui dentro da fábrica da DMG, isso aqui é na Polônia, né? Então teve um congresso lá, eu tive a oportunidade de participar. Aqui na Áustria, aqui também na Áustria, aqui nos Emirados Árabes no ano passado, quando a gente foi levar o irmão do Keller lá para disputar a competição internacional. Então aqui Abu Dhabi. Aqui dá para ver o irmão do Keller, que é o Rodrigo, está aqui, e o Matheus. Né? Então o Matheus foi medalhista de ouro no World Skills 2017, na ocupação de manufatura integrada, que foi a ocupação que os russos vieram aprender com a gente aqui. Eles ficaram 1 mês com a gente, né, professor? 1 mês aqui. Então, nós somos medalhas de ouro com o Matheus e 5º lugar com o Rodrigo. Tá? Aqui em Israel, lá na SCAR, que é um fabricante de ferramentas de corte. Então, no ano passado, tivemos a oportunidade, por convite da empresa, né? O convite veio lá de fora, para que a gente pudesse participar de um congresso e depois multiplicar os conhecimentos de ferramentas de corte para os estudantes aqui no Brasil. Então, tivemos lá na SCAR. E essa foto aqui foi em Jerusalém,
Então, essas pessoas aqui são militares que cuidam da segurança local, e aqui no chão, armas, né? São muitas armas. Então, é um país que vive aí em conflito e tem uma segurança bastante forte. Bom, gente, em linhas gerais seria isso, tá? O que eu queria passar a mensagem para vocês foi que o Senai mudou a minha vida, né? Eu entrei aqui para fazer um estágio com um sonho pequenininho, consegui atingir aquele sonho e fui traçando os novos objetivos, né? Se vocês me perguntarem aqui qual é o teu objetivo agora, né? Então, meu objetivo hoje é formar aquela menina que está lá atrás, a Rafaela. Ela está fazendo engenharia mecânica aqui no Senai, e meu objetivo é daqui a alguns anos colocar lá e te formar, tá? Então, em linhas gerais, é isso, né? E para terminar, se você quer ir rápido, né, vá sozinho. Mas se tu quiser ir mais longe, vá junto. Se agrupe, né? Um ajuda o outro e vocês vão conseguir chegar nos objetivos de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tá? Um abraço. Valeu, Daniel. Muito obrigado aí pela mensagem inspiradora. E essa mensagem confirma o propósito do Senai e do SESI, que é inspirar pessoas e transformar o mundo. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso objetivo maior. Para finalizar o nosso evento, de imediato convidamos para proferir algumas palavras o senhor Danilo Conte, secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, neste ato representando o prefeito de Joinville, Udo Deller. Bom dia, galera. Difícil falar depois de tanta gente boa, né, Marcos? Você não falou para mim que ia ter tanta gente boa antes. Assim, o Rafael, se não der mais nada certo na vida, pode ser radialista, né? Dá vergonha também de falar depois de uma voz tão bonita. Bom, o link que eu faço entre as duas apresentações aqui, a do Pedro, é emocionante, Pedro. Você descobriu uma vida com propósito depois que teu filho nasceu. Isso mudou. A hora que você vive, a hora que você entendeu que uma vida feliz é uma vida que você tem um propósito para seguir, as coisas começam a ficar mais fáceis, né? E aquele caminho difícil, Rafael, que você falou, com propósito ele facilita. O professor Daniel, exatamente a mesma coisa, finalizou a palestra falando do propósito que ele tem, e o Senai é uma instituição de propósito. Então, para você entregar algo de valor para a comunidade, professor, é só reunindo gente que tem propósito também, então a possibilidade de dar certo é muito grande. O Marcos começou a falar dele falando sobre a importância da indústria. Eu vou falar sobre a importância da indústria de Joinville para o Brasil. Eu frequentemente converso com pessoas de fora que estão aqui para conhecer o nosso município, para eventualmente investirem aqui. Um dos grandes valores que nós temos são vocês. Pessoas formadas pelas nossas instituições de ensino, em especial pelo Senai. E por que vocês são especiais? Porque vocês ajudam a fazer o Brasil do jeito que ele é, cada dia melhor. Não somos perfeitos, mas cada dia melhor. E para explicar a importância de Joinville, eu desafio vocês a começarem a pensar na residência de qualquer cidade desse país. Vocês vão encontrar certamente um item feito em Joinville. Se você chegar na garagem do carro de alguém, na garagem da casa de alguém, você vai encontrar um carro que provavelmente vai ter um bloco de motor Tupi. Se você entrar na cozinha, você vai ver ali uma cuba de pia da Frank. Se você for no banheiro, você vai ver produtos da Docol. Se você for na lavanderia, talvez ou muito provavelmente vai ter uma torneira de plástico da Vicqua. Se você for no quarto de alguém, vai ter cama, mesa e banho de Lepper ou Deller. E se nada disso for verdade, nós vamos ter que quebrar as paredes, porque no mínimo vai ter tigre, crona ou amanco lá dentro. Né? Então, assim, isso é para mostrar a importância que a indústria de Joinville tem para o país. E essa nossa indústria só é desse jeito porque nós temos mão de obra qualificada. E essa mão de obra qualificada, ela só é qualificada porque nós temos instituições como o Senai. O Senai tem uma importância muito grande para Joinville em especial, porque ele sempre, em toda a história dele, se antecipou às tendências que vêm ali adiante. E isso precisa de coragem. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. O Senai já entendeu que a indústria precisa se reinventar. Né? Nessa economia que a gente fala, né, professor Fernando, de economia globalizada, uma sociedade hiperconectada, um mundo cada vez mais competitivo,
é natural que precise se reinventar, né? Modelos de negócios vão sofrer alterações profundas, né? A Tupi já sabe disso. O automóvel deve mudar muito daqui para frente. Então, isso nos traz desafios. E esses desafios precisam ser enfrentados. E o Senai olhou isso lá na frente e tenta antecipar. Cadê a frase que eu li aqui? Aqui, ó. É sempre futuro. Né? Inovação, transformação. Para o Senai e para o SESI, o futuro é agora. Então, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão aprendendo no dia a dia de hoje, é o futuro que vem ali adiante. E não adianta ignorá-lo. E isso é muito bonito, sabe? O SESI, o Senai, vocês estão de parabéns nesse sentido. E mais do que isso, além de fazer o básico, o feijão com arroz, cuidar do dia a dia aqui, do dever de casa, do quintal, o Marcos é uma pessoa extremamente envolvida, o Senai e o SESI, desde que eu estou na gestão pública com as dificuldades que a cidade enfrenta. Então, tudo aquilo que o município estabelece como prioridade, como setores econômicos de futuro, como entidades como o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, como ajudar a Secretaria de Educação com kits de robótica para começar a testar isso no ensino público, pessoas que têm aí um pouquinho mais de dificuldade de acessar esse nível de tecnologia que vocês têm aqui. Então, é preocupado além do quintal, do próprio quintal. Você se preocupa com as dificuldades alheias, e isso é ir junto, né, professor Daniel? Né? O Senai não está indo sozinho, perfeito? Então, está indo mais longe, está indo junto com todo mundo, e isso é muito legal, é uma integração bacana da Tríplice Hélice, do governo, eu aqui representando, o Volney sentado aqui na plateia também, com as empresas que explicaram seus cases, com a instituição de ensino que é o Senai, é uma representação fiel de, provavelmente, uma cidade que vai dar certo. Tá? Eu não queria me estender demais. Eu só queria dar um oi para os senhores, trazer aqui o abraço do prefeito Udo. O prefeito tem uma agenda muito complicada, então ele queria estar, mas não pôde, e ontem ele me avisou para que eu viesse no lugar dele. O prefeito é vizinho do Senai, né? Então, conhece bem o Instituto, tem um orgulho imenso do que vem acontecendo. Divisa de terreno. E diferente agora também, né? Com o Instituto, com o Instituto de Inovação. Está cercando o prefeito. Mas, então, é um orgulho. Eu estou sempre à disposição do Senai, o Marcos sabe disso, gosto muito da entidade aqui. Talvez tivesse sido melhor se aqui fosse formado. Teria ido com mais... Não? Acho que sim. Vocês têm uma oportunidade de ouro, tá? De conviver com pessoas extremamente talentosas, numa instituição que dá orgulho para Joinville, para Santa Catarina e para o Brasil. A educação, eu não conheço nenhuma outra atividade que um país bem desenvolvido, com qualidade de vida, não tenham investido muito em educação. Né? Qualquer atitude que se possa tomar para tirar qualquer dinheiro que seja da educação é de uma burrice sem tamanho. Então, se você quiser resolver qualquer problema que seja, tirando dinheiro de quem educa, você não está construindo uma solução sustentável. Você pode apagar um incêndio aqui, que ali na frente isso não se sustenta. Então, a única forma de resolver de verdade todos os problemas que esse país tem é investindo de verdade numa educação de qualidade. E o exemplo mais fiel que nós temos é o Sistema S. Não tem outro sistema no Brasil que tenha feito isso tão bem feito durante tanto tempo, construindo, capacitando, mudando a vida de pessoas. Tá? Então, de novo, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. É um orgulho para a nossa cidade, que é o ambiente que eu conheço melhor. E eu quero colocar aqui a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável sempre à disposição dos senhores para aquilo que for necessário. Tá bom? É para ir junto. Então, nós vamos muito mais longe. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Danilo, pelas considerações. Agradecemos aí muito a presença de todos que estão aqui hoje, de todos que conseguiram liberar suas agendas para estarem aqui. Com essa fala do Danilo, a gente de fato encerra a nossa Semana da Indústria, agradecendo a presença de todos e convidando as autoridades e as pessoas que estão aqui presentes para fazer uma visita às nossas instalações, acompanhada pelo Marcos Holleberger, pelo Sandro, para a gente poder celebrar essa parte final. Muito obrigado a todos. Encerro esse evento com uma salva de palmas. Obrigado.